Mateus capítulo 5, versos 27 a 30. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a, jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, do que o corpo inteiro ir para o inferno. Oremos. Pai querido, tua palavra foi lida e suplicamos que o Espírito do Senhor nos dê sabedoria e entendimento para compreender e aplicar tua palavra nas nossas vidas. Que o Senhor seja exaltado através da exposição da tua palavra nesta noite. Oramos por meio de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, Jesus continua aqui a desmascarar o externalismo hipócrita tipificado pelos escribas e fariseus, mostrando que a única justiça aceitável a Deus é a pureza de coração. Sem a pureza interior, a vida exterior não faz diferença. A avaliação divina é o coração. O lugar onde Deus avalia é o nosso coração, porque é do nosso coração que tem a fonte, a origem do pecado, e não é a manifestação do pecado ou a falta da manifestação dele que Deus julga. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente olha e fala assim: ele fez tal coisa, então isso demonstra seu pecado. Mas às vezes ele não fez, mas ele fez no seu coração. E é aí que Deus olha. Não é a prática em si, mas aquilo que está no meu coração e nos meus pensamentos, porque como diz Provérbio 23:7, como a pessoa pensa consigo mesmo, assim ele é. E é por isso assim também que ele é julgado por Deus. E é do nosso coração que produz os maus pensamentos, os maus desígnios, a ira, o ódio, as discórdias. Vem da onde? Do coração. Então Jesus sempre está olhando para o interior. Volto a dizer, irmãos, que não é que Deus não se preocupe com o nosso exterior. Porque vai, então eu posso viver de qualquer jeito, posso andar de qualquer jeito. Deus não se preocupa com a roupa que eu visto. Então a mulher fala: então eu vou andar de mini saia, quase aqui em cima, vou mostrar meu corpo. Não, temos que entender, porque isso também é uma demonstração do que está no coração da pessoa. Então também não estou dizendo que Jesus está dizendo: tudo que é exterior, então você pode viver de qualquer jeito. Não, porque na verdade o exterior vai ser um resultado também do meu interior. O meu interior vai mostrar muito daquilo, o meu exterior vai revelar muito daquilo que está no meu interior também. Mas muito bem, a segunda ilustração que Jesus mostra aqui, lembrando que Jesus começou a falar lá que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio cumprir, que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não vamos herdar o reino dos céus. Ele está mostrando que a justiça humana, em hipótese alguma, jamais vai alcançar a justiça divina. Então nós temos que estar em Cristo. E aí ele começa, a partir disso, colocar algumas situações práticas. Primeira, do assassinato, que o nosso irmão Marcos muito bem tratou domingo passado, mostrando para nós aqui, através das Escrituras, a questão não só do assassinato em si, mas do que Deus pode considerar como um assassinato, quando alguém odeia o seu irmão ou o ataca, ou alguma coisa desta forma. Foi mais ou menos esse caminho, Marcos? Então tá bom, senão vai falar que eu estou falando coisa que ele não disse. Muito bem. E agora Jesus vem e
A segunda ilustração dele é sobre a justiça do coração, tem a ver com adultério e, na verdade, o pecado sexual em geral. Então ele enfoca agora o ato de adultério, o desejo por trás disso e a libertação dele. É desta forma que Jesus vai tratar. Versículo 27, nós temos então a advertência. Jesus nos diz no verso 27, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Então, como eu falei, assim como foi em relação ao pecado de assassinato, essa ilustração também começa com uma citação dos 10 mandamentos. E o Marcos, muito bem, também de semana passada, começou apresentando os 10 mandamentos aqui para a gente. E novamente Jesus também vai agora citar Êxodo 20:14, falando do adultério. E em ambos os casos, a tradição judaica, baseada na lei de Moisés, tratou disso de forma apenas superficial. O 6º mandamento, irmãos, que diz não adulterarás, ele protege, que diz não matarás, protege a santidade da vida. O 7º mandamento protege a santidade do casamento. Aqueles que confiam na justiça externa quebram ambos os mandamentos em seus corações. E quando eles fazem isso, eles atacam a santidade da vida e a santidade do casamento, quer fazendo isso exteriormente ou interiormente. Quando eles estão com raiva ou ódio, cometem assassinato. Quando cobiçam sexualmente, comete adultério. E quando fazem uma dessas coisas, eles escolhem desprezar a lei de Deus e escolhem desprezar o nome de Deus. A raiva e o desejo sexual são duas das maneiras mais poderosas de influência sobre a humanidade. A pessoa pode ser controlado por alguma dessas coisas. E muitas vezes isso demonstra mais do que ela é controlada do que aquilo que ela consegue controlar. Cada pessoa experimenta de alguma forma a tentação da raiva e do pecado sexual. Cada pessoa em algum grau pode ser cedido a essas tentações. E quando isso acontece, ela é culpada diante de Deus. E se for por raiva e ódio, ela é culpada de assassinato. E se for pela cobiça, ela é culpada de adultério. Embora as tentações sexuais sejam fortes, desde a queda do homem, mas a permissividade e a perversão da nossa sociedade trouxe um aumento nessas influências destrutivas que nenhuma sociedade teve antes na história. Hoje, nos nossos dias, essa paixão sexual desenfreada, ela é demonstrada claramente. As pessoas propagam, as pessoas promovem, as pessoas exploram através dos meios mais poderosos e penetrantes. Eu me lembro, irmãos, eu estava na 5ª série, eu tinha um professor de artes, ele chamava Paulo, e ele era evangélico até, não lembro que igreja, mas eu me lembro que ele falava, na 5ª série que eu estava, não é coisa, muito tempo não. Não lembro nem que ano que é isso, 89, sei lá, alguma coisa por aí, né? E eu me lembro que ele falava, daqui a pouco vão colocar uma mulher sem roupa para vender um carro. Vão colocar uma mulher sem roupa em cima de um carro para fazer o anúncio de um carro. E esse dia chegou, né, irmãos? Não necessariamente desta forma, mas isso é o que a gente vê. Quantos anúncios de TV apelam para o sexo, para vender alguma coisa, para a cobiça? Isso é tão claro, né, irmãos? Isso é tão forte hoje na nossa sociedade. É um tema que parece se tornou entretenimento da nossa sociedade. Internet e tantas outras coisas. Hoje se fala de liberdade sexual, de experiências, de conhecimento.
a mídia usa para vender os seus produtos, glamoriza em seus programas, como é comum isso. Infidelidade, perversão, tudo hoje se tornou justificável. O casamento, a fidelidade sexual, a pureza moral têm sido desprezados e até mesmo ridicularizados. Essa preocupação com essa questão do sexo tem cada vez aumentado em grau, talvez como nunca foi vista numa cultura civilizada. Mas essa filosofia, irmãos, do hedonismo sexual não é novidade para os nossos dias. Ela era comum também já na época do Novo Testamento. Em um grau diferente, de formas diferentes, mas já existia. Paulo enfrentou isso com uma força muito grande lá em Corinto. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, ele diz: a comida é para o estômago para os alimentos, e ele está expressando a noção grega comum das funções biológicas, que são apenas funções biológicas, não tem significado moral, e era uma crença muito comum ali para os crentes de Corinto, para justificar a má conduta sexual. E Paulo continua dizendo e refutando isso, quando ele diz: olha, o problema não é comer ou beber ou dormir. Fala, Deus vai acabar com tudo isso, seja os alimentos que são para o estômago ou qualquer coisa assim. No entanto, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. O Senhor é para o corpo e o corpo é para o Senhor. O corpo é mais do que uma questão biológica. Mas o corpo, para os cristãos, ele é templo do Espírito Santo. E ele não pode ser usado para qualquer propósito que desonre a Deus que habita nele. Os cristãos devem estar sempre prontos para vencer quando a tentação vier. E essa filosofia corrompida de Corinto, hoje ela parece ser comum para a maioria da sociedade ocidental, nesse mar de excesso de perversão sexual. Em suas diversas formas, está destruindo as vidas físicas, morais, mentais e espirituais, destruindo casamentos, famílias e até comunidades inteiras. Ao longo da história, irmãos, alguns cristãos têm reagido às tentações, aos pecados sexuais, de formas que não são bíblicas. Grande poder desse desejo, do grande dano da sua expressão desenfreada, ela causa desastres, irmãos. Causam desastres. Deus fez, sim, o sexo, mas para a relação dentro do casamento e da família. Casamento é a base da expressão sexual. Isso é muito claro. Coríntios 7, Paulo vai falar do homem e da mulher, da obrigação dentro do casamento. E ele fala isso no meio da advertência bíblica contra o adultério. Os maridos são instruídos a não deixar a sua fonte abençoada, mas alegrar-se com a esposa da sua juventude, como corça amorosa, gazela graciosa, e por aí vai. Provérbios fala isso. No Cântico dos Cânticos, Deus projeta e mostra a maravilha do amor conjugal, da expressão sexual dentro do casamento, que não deve ser denegrido ou difamado. Jó, ele vai dizer: se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou eu espreitava a porta do meu vizinho, que a minha esposa seja moagem para outro. Veja como é santo essa questão para a Bíblia. E a lei mosaica, irmãos, retrata o adultério como um dos mais hediondos e desprezíveis pecados puníveis com a morte. Certo? Sabemos que se alguém era pego em adultério, deveria ser apedrejado.
Lembra da história da mulher adúltera, né? Que Jesus trata? É interessante que só levaram a mulher, né? O homem adúltero ninguém achou, mas a mulher adúltera levaram para Jesus. Mas Jesus mostra que o pecado de adultério, como qualquer outro pecado, tem perdão. E Deus é quem restabelece a vida das pessoas. Quando Jesus olha para aquela mulher e diz: vai, não peques mais, está dizendo: você está perdoada, mude de vida, siga uma nova vida, tome um novo caminho. Há perdão, irmãos, para todo e qualquer pecado. Louvado seja o nosso Deus por isso, irmãos. Sempre gosto de lembrar que não importa o quão vil você já possa ter sido, ou quão qualquer coisa pior possa ter acontecido na sua vida. Talvez você possa falar: eu já pequei de uma forma que eu não tenho coragem de levantar meus olhos para orar, de me dirigir ao Senhor. Saiba que não existe nenhum pecado que não haja perdão para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Somos livres em Cristo, estamos perdoados em Cristo. Naturalmente, talvez você se lembre e fala: mas tem um pecado que diz lá na Bíblia que não tem perdão para a blasfêmia do Espírito Santo. Um crente jamais vai cometer esse pecado, então fica tranquilo. E a pecado da blasfêmia do Espírito Santo é um assunto que a gente pode tratar num outro momento, porque daria um bom tempo de estudo sobre o assunto, tá bom? Mas para o momento, basta saber que o crente jamais fará ou cometerá tal pecado, né? Aquele que está em Cristo Jesus. Então, ficamos em paz em relação a isso. Muito bem, então, falando da lei mosaica, ela se opõe fortemente ao adultério. E a tradição judaica também fala isso. Os escribas e os fariseus, como eu disse, levaram aquela mulher para ser apedrejada. E falaram para Jesus, né, do pecado dela, e falaram: ela merece ser apedrejada. No Novo Testamento, as proibições contra a imoralidade sexual são tão claras como as do Velho Testamento. 1 Coríntios 6,9 diz: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus. Em Hebreus, o autor de Hebreus fala: os fornicadores e adúlteros, Deus os julgará. Independentemente de quanto um casal pode cuidar um dos outros, no profundo do amor, nas relações dentro do seu casamento, mas qualquer relação fora do casamento é proibida. Em todos os casos, sem exceção, é um pecado abominável contra Deus. Em seu sentido mais técnico, irmãos, cometer adultério refere-se então a essa relação sexual entre um homem e uma mulher quando um ou ambos é casado. E tanto no Antigo como no Novo Testamento, a palavra refere-se a relações sexuais com alguém que não seja um parceiro de casamento. O que Jesus está retomando aqui e voltando para o Velho Testamento é dizer: o princípio da pureza sexual deve ser visto no sentido mais amplo e claro de que o casamento é o lugar onde o amor e a relação sexual deve existir. E qualquer coisa fora disso, ele está dizendo: Deus não aceita. Então ele está lembrando disso. Isso é o que o Velho Testamento diz. Mas ele diz: eu, porém, lhes digo, qualquer todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. E aqui no verso 28 ele fala do desejo. E aqui, irmãos, eu vou fazer algo, peço até um perdão, vou fazer algo que eu mesmo digo para os meus alunos de grego não fazer, né? Então eu vou falar: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Mais ou menos isso. Mas eu vou precisar aqui citar, ou fazer algumas citações do texto grego, tá bom? Peço perdão aí para os irmãos. Aqui é um pronome enfático, eu, que é ego, que significa eu, né? Ego, e que indica que Jesus coloca sua própria palavra acima da autoridade e da tradição rabínica. Quando ele fala eu, porém, e ele usa aqui esse pronome enfático ego, e aqui ele está sendo bem enfático: eu, porém, vos digo assim, acima da lei, acima, digamos assim, da lei rabínica, acima do que os rabinos falaram, ou do que a tradição falar, eu quero dizer o seguinte: quem olhar
E aqui um particípio presente que refere-se a um processo contínuo de procura. E deixa eu explicar isso aqui. Quando Jesus usa essa palavra, qualquer que olhar, ou todo aquele que olhar, essa palavra olhar tem uma ideia, como eu disse, é um particípio presente. Ele está falando um processo contínuo de procura de olhar. Ele não está dizendo de um olhar acidental. Ele não está dizendo de uma olhada sem querer, por assim dizer. O pastor José falava, o pastor José ele fazia uma piadinha, né, quando ele tratava disso com a gente lá no seminário. Ele falava assim: você olhar e tirar o olho, tudo bem, aconteceu, não é pecado. Agora, se olhar de novo, é pecado. Aí ele falava: então, quando você olhar, não pare de olhar, né? Mas era só uma piadinha, né, irmãos? Mas a ideia aqui, então, na verdade, que Jesus está dizendo é aquele que está procurando. A ideia não é de um olhar incidental e involuntário, mas de olhar intencional e repetido. Ou seja, o que Jesus está falando, qualquer um que olhar, Jesus não está falando simplesmente de uma olhada, mas ele está falando daquele olhar que procura, que deseja, que quer aquilo, que busca aquilo. Porque isso vem do coração, é desejo que está lá dentro, é aquele olhar intencional, repetido. E aí ele usa aqui também mais a palavra eptumetsai, que é desejo, que indica uma meta, uma ação de olhar constante. O que Jesus, portanto, está falando aqui de olhar, irmãos, é aquele olhar intencional com o objetivo de cobiça. Ele está falando do homem que olha para satisfazer o seu desejo. Ele está falando do homem que vai na internet para procurar um filme pornográfico. É disso que Jesus está falando. Lógico que ele não está falando de filme pornográfico, porque nos dias de Jesus não tinha. Mas é aquele que procura isso, ele vai para isso, ele busca isso. É disso que Jesus está falando. É esse desejo que Jesus está falando. É aquele que sabe que tal horário na televisão tem um programa com orientação sexual inadequada, mas ele vai lá e liga a TV para assistir aquilo. É disso que Jesus está falando. Lógico, eu estou contextualizando, porque nada do que eu estou falando existia nos dias de Jesus. Ou seja, é aquele que tem a expectativa de ter o seu desejo satisfeito sexualmente e pecaminosamente. E Jesus fala: quem olhar para uma mulher com intenção impura comete adultério em seus pensamentos. Ele já cometeu adultério no seu coração. Não é apenas quando ele olha, porque na verdade a intenção já está lá. O olhar não é o olhar lascivo que faz com o pecado no coração, mas é o pecado no coração que faz com que o homem tenha o olhar lascivo. O olhar lascivo é apenas a expressão de um coração que já é imoral. A imoralidade já está lá dentro. O pecado é só a expressão daquilo que já está lá. É isso que Jesus está nos falando. Essa é a advertência de Jesus. O coração, irmãos, é o solo onde todas as sementes do pecado estão lá e começam a crescer. E Jesus não está falando de uma exposição inesperada ou de uma tentação inevitável num momento, não. Jesus está falando de algo que já está lá. Jesus não está falando do incidente de Davi, que embora tenha sido pecado, mas Davi não sabia a hora que Batseba ia tomar banho, e todo dia ele ia lá dar uma espiadinha na Batseba. Mas em um dado momento, num dado local, Davi está lá no seu local e ele vê, e aquilo produz um desejo no coração de Davi. Davi não estava procurando aquilo. Pecou, obviamente. Adulterou, obviamente. Não estou tirando a culpa de Davi, eu dizendo, não, Davi era bonzinho, não. Mas Davi não tinha, por assim dizer, dentro do seu coração, essa lascívia
de estar à procura de mulheres. Nós não vemos isso na história de Davi. Nós vemos isso nesta história de Davi. Um erro, um pecado, não é simplesmente um tropeção, um escorregão, não, é pecado, irmãos, e pecado é pecado. E Davi adulterou e assassinou, isso é claro nas Escrituras. Mas o que eu quero dizer é que Davi não se encaixa nesse padrão de alguém que está à procura do pecado. Aconteceu aquele pecado. E também com isso não estou desculpando ninguém que isso possa, porventura, ter acontecido em um dado ou outro momento. Continua sendo pecado. A diferença é que há aquele que procura, e isso é um fruto do desejo do seu coração, porque já está lá dentro. E há, como disse aqui, essa questão de que aconteceu em um dado momento de uma tentação que pode acontecer. E não há pecado, irmãos, se a tentação é resistida. Satanás pode aproveitar dados momentos para usar uma mulher ou mesmo um homem, né, contra uma mulher ou contra um homem. Ele vai tentar seduzir com pensamentos lascivos, mas se a tentação é resistida, a pessoa vence. Mas se ele continua a olhar para satisfazer seus desejos, é isso que Jesus condena. Há um ditado que diz: semeie um pensamento e colha um ato. Semeie um ato e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Esse processo ilustra perfeitamente, irmãos, o principal impulso de Jesus nesta passagem. Não importa onde termina, o pecado sempre começa quando um mau pensamento é semeado na mente e no coração. Jesus aqui então usa o homem como exemplo, a condenação dos seus pensamentos lascivos. Mas essas ações também aplicam-se às mulheres. Embora ele use aqui homem, mas também as mulheres também são suscetíveis à lascívia e até mesmo a incitar homens ao mesmo. Como Jó disse, aí a gente deve lembrar de Jó. Eu acho muito interessante, ele fala: fiz um pacto com os meus olhos. Como poderia eu então olhar para uma virgem? Se meus passos se têm desviado do caminho, ou meu coração seguiu os meus olhos, ou qualquer lugar foi preso às minhas mãos, deixe-me semear outro nas minhas colheitas. Jó sabia que o pecado começa no coração, e que se ele olhasse com a intenção impura, ele estava errado. Então ele determina com antecedência a proteger a si mesmo. Ele diz: fiz um pacto com os meus olhos. Jesus vai dizer: se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. E aí eu lembro da musiquinha que a gente cantava quando era criança, né? Cuidado, olhinho que vê. Eu cantava: cuidado, olhinho que não vê. Aí não vê, não tem problema, né, irmão? Não tem perigo, né? Eu sabia cantar, era criança, né, irmãos? Depois eu aprendi que era cuidado, olhinho, o que vê, que você olha. O Salvador do céu está olhando para você. Mas o problema não é o que o Salvador do céu está olhando para mim. O problema é o que está no meu coração. Eu não tenho que fazer ou deixar de fazer porque eu tenho medo do Salvador do céu que está olhando para mim, mas sim porque eu devo cuidar do meu coração. Paulo diz a Timóteo: fugir das paixões da mocidade. A oração do salmista no Salmo 119 diz: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Assim como Jó, irmãos, temos de fazer um pacto com os nossos olhos e com todas as outras partes dos nossos corpos, mentes e espírito, fugindo da luxúria e da busca do prazer. Por fim, os versos 29 e 30 falam da libertação. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo
do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo, uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Aqui Jesus aponta o caminho para a libertação do pecado do coração. É interessante que, à primeira vista, ao olhar para esse texto, parece que o conselho de Jesus parece incongruente com o que acaba de ser dito. Se o problema está no coração, do que adianta arrancar o olho ou arrancar a mão? Se o problema é o coração. Se o olho direito for perdido, o esquerdo vai continuar impuro. Se a mão for perdida, a outra também vai continuar. Ela não vai impedir de você realizar os atos pecaminosos. Obviamente, irmão, Jesus está falando em sentido figurado estas coisas. Coisas que nos fazem ser tentados, ou nos torna suscetíveis à tentação. E aqui vale lembrar que na cultura judaica, o olho direito e a mão direita representava as melhores e mais preciosas faculdades de uma pessoa. O olho direito representava a melhor visão e melhores habilidades. Assim como o olho direito funcionava melhor, a mão direita também era mais hábil do que a mão esquerda. Ok? Então, Jesus ele vai usar algo que era muito comum para eles. Então, a lição de Jesus é que devemos estar dispostos a desistir de tudo o que for necessário, até das coisas mais queridas que possuímos, se isso nos fizer nos proteger do mal. No aconselhamento, isso tem sido chamado de amputação radical. Amputação radical. Onde você simplesmente joga fora tudo aquilo que, mesmo que você ame, você tira da sua vida para se proteger do pecado. Nada, irmãos, é tão valioso e nada vale a pena, nada vale mais a pena do que preservar na justiça de Deus. Essa mensagem é forte, irmãos, e deve ser então interpretada desta maneira e da maneira correta. O que o Senhor está defendendo não é a mutilação, porque a mutilação não purifica o coração. A intenção das palavras de Jesus é simplesmente pedir de modo dramático o rompimento dos impulsos que em nós nos empurra para uma ação do mal. Palavra aqui, fazer tropeçar, basicamente diz causa de queda, ou de uma forma que realmente substanciosa te faz cair ou tropeçar. Ela foi utilizada muitas vezes com a ideia de uma armadilha quando um animal cai nela. Então a ideia é qualquer coisa que te faz cair numa armadilha, qualquer coisa que te faz falhar, qualquer coisa que moralmente ou espiritualmente te aprisione, que te leve a cair em pecado, que te leve a ficar preso no pecado, deve ser eliminado de forma rápida e total. Por isso que ele fala, olha, se tiver que amputar, corta, joga fora. Isso, se aquilo está impedindo de você seguir, tira aquilo da tua vida imediatamente, não deixa para depois. Não trate aquilo, não, vou dar uma ajeitadinha. Não, Jesus está falando, tira. Acaba com isso. Uma vez eu ouvi um testemunho de um homem falando que ele tinha problema com pornografia na internet, isso há alguns anos já atrás. E qual foi a solução para ele? Foi não ter computador naquela época. Não tinha celular, né? Na época o celular só tinha aquele joguinho da cobrinha, nada mais. Ele vendeu o computador, porque aquilo tentava ele e ele procurava. Talvez aquilo não tenha resolvido ainda o problema do coração, mas o primeiro passo para ele resolver foi: eu não posso ver isso, eu tenho que tirar isso da minha frente. Mas só isso não resolve. Ela deve eliminar o problema do coração. Então, na verdade,
qualquer pensamento ou sentimento ou qualquer coisa que esteja fora da relação comum, por exemplo, dentro do casamento, dentro dos cônjuges, é repugnante a Deus, isso deve ser eliminado. Que podemos aprender é que devemos controlar, na verdade, o nosso corpo, o nosso coração, controlar os nossos desejos, nos livrar das influências nocivas de um coração corrompido e transformá-lo em um coração puro. O ato externo do adultério, irmãos, reflete um coração que já adultera. O ato externo de abandonar tudo o que é prejudicial reflete um coração que tem fome e sede de justiça. O ato exterior é uma proteção eficaz, porque vem de um coração que busca fazer a vontade de Deus em vez do seu próprio. Orígenes e outros, tentando escapar da imoralidade, da luxúria, Orígenes se tornou um eremita no deserto, não resolveu. Lutero se chicoteava, Agostinho também lutava contra essas coisas, mas eles tentavam lutar com as coisas que eles tinham ali na mão, tentando escapar desta forma. Mas o problema é o coração. Somente quando esses homens entenderam as Escrituras e que era o Deus deste mundo e as coisas deste mundo que estavam levando eles a esses desejos errados, é que eles puderam realmente vencer e serem transformados. Jesus estabelece aqui, irmãos, os padrões impossíveis da sua justiça no seu reino. Em um ou outro momento, todas as pessoas seriam acusadas de assassinato ou de adultério. Em um ou outro momento, os nossos pensamentos já foram desviados ou para o ódio ou para a imoralidade, seja pequeno ou grande. Muitos não percebem que eles são por causa da sutileza do pecado, e às vezes o seu efeito ofusca a sua mente. Como sempre, Jesus está falando de algo que é praticamente impossível aos homens, mas faz com que os homens e mulheres entrem em desespero por causa do seu erro e do seu pecado e busquem a cura que há em Jesus Cristo. O remédio para um coração perverso é um novo coração. O remédio para o nosso coração pecaminoso é buscar a graça do nosso Deus e a transformação que somente Ele pode dar. Há uma história que durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, uma bela jovem, altamente qualificada, caiu na prostituição, e naquele momento ela tinha 22 anos de idade, e com o tempo ela perdeu os amigos, estava morrendo em um hospital, mas pouco antes de morrer, em um dia frio de inverno, ela escreveu um poema lamentando sua vida. E o poema foi publicado no jornal no dia seguinte, e logo chamou a atenção de milhares em todo o país, e o poema terminou assim: desmaio, congelamento, morrendo sozinho, estou mal para orar, muito fraca para um gemido que possa ser ouvido nas ruas dessa cidade louca, enlouquecido na alegria da neve caindo, para encontrar-se e morrer na minha terrível desgraça, com uma cama e um manto de neve bonita. E ela termina depois, ao final, ao dizer que se sentia pecadora e desprezada, ela termina dizendo: encontrei algo para resgatar minha alma que se perde no pecado e elevá-la à vida e ao prazer novamente.
gemendo, sangrando, morrendo por ti, o crucificado pendurado se tornou maldição sobre uma cruz. Seus toques de misericórdia caem suave no meu ouvido. Existe misericórdia para mim. Ele vai ouvir a minha oração. Irmãos, Deus, Ele torna o pecado mais hediondo e mais sujo em mais alvo do que a neve. Ainda que os nossos pecados sejam os piores, ainda que estejamos desesperados, podemos encontrar o socorro em Cristo Jesus. O adultério é um pecado grave. Deus condena veementemente. E isso está claro. E Ele diz, olha, é tão grave que se você tiver que tirar tudo que te atrapalha, faça imediatamente. Mas como eu já disse, irmãos, volto a repetir, não há pecado que não tenha perdão. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Talvez você nunca tenha cometido um ato, talvez você nunca tenha tido nem muito problema com o pensamento, mas em um outro momento, como foi falado domingo passado, podemos matar alguém quando odiamos ou quando somos pesados contra uma pessoa ou falamos contra alguém. Podemos ser culpados de assassinato. Podemos ser culpados de adultério por causa dos nossos pensamentos. Mas não podemos viver, irmãos, se vivermos apenas religiosamente, na hipocrisia da religião. Homens e mulheres irão e vão por causa da decepção para o inferno, por causa da decepção com a religião hipócrita. O pecado, irmãos, não é apenas uma ilusão, ele é um problema real e precisa ser vencido nas nossas vidas. É isso que Jesus está nos ensinando. Se você quer ser manso, se você quer ser humilde, se você quer ser cheio da fome e da justiça do Senhor, tudo isso vai nos levar a vencer o pecado e o mal. E poderemos descansar no Senhor sabendo que Ele nos perdoa e nos dá uma nova chance, um novo começo, uma nova história. Quantas pessoas, irmãos, já caíram em pecados profundamente terríveis? E muitos acharam que tudo tinha terminado. Mas em Cristo, irmãos, não tem uma história que termine assim. Em Cristo Ele sempre dá uma nova história e um novo começo para aqueles que confiam nele. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus por isso, irmãos. Somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Há sempre perdão no Senhor. Glória seja dada ao nosso Deus. Amém?